Um jovem de 24 anos morto dentro do próprio apartamento, bairro dos Jurunas, durante uma operação da Polícia Federal em Belém. Nossas equipes já a postos, Pedro Pessoa, Wellington Júnior, Rodrigo Salles, trazendo toda a repercussão e os detalhes desta abordagem. Segundo a família, os agentes teriam invadido o imóvel por engano, em busca de um suspeito com o mesmo nome deste adolescente de 24 anos. A mãe, que é escrivã da Polícia Civil, afirma ainda que foi agredida com tapas pelos policiais. O caso gerou revolta e está sendo investigado. Ao vivo, a gente já vai dividindo tela. Pedro Pessoa em frente do ML, aguardando, então, informações de quando este corpo deve ser liberado para o velório ali, para a despedida da família. Wellington Júnior chegando, integrante agora, novo integrante da Record Belém, dando as boas-vindas para ele também. Ele que vai ouvir a família, trazendo também como foram os detalhes desta abordagem. E Rodrigo Salles vai trazer a informação repassada até o momento pela Polícia Federal. A polícia já teria invadido esta casa a tiros? É o que a gente precisa saber. Eu já venho contigo, Pedro Pessoa. Já temos previsão de quando este corpo deve ser liberado aí pelo Instituto Médico Legal? Boa noite para você. Amanda, minha amiga, boa noite para você, para quem acompanha o Cidade Alerta nessa edição especial. A gente trazendo todas as informações em relação a esse caso. A notícia do dia: Marcelo Carvalho, jovem de 27 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil, morreu depois de uma operação da Polícia Federal. O corpo dele está aqui no Instituto Médico Legal e, respondendo a sua pergunta, de acordo com as informações preliminares, vai ser liberado em torno de 2 dias. Essa é a previsão, mas claro, pode ser antes ou demorar um pouco mais, porque as perícias estão sendo realizadas. E aqui, os peritos estão fazendo todo o levantamento do que realmente aconteceu com esse jovem. Polícia Federal fala uma coisa, já a escrivã da Polícia Civil, os familiares, dizem outra história. Mas o que realmente aconteceu com esse jovem? Operação que foi realizada na manhã dessa quarta-feira. Os policiais chegaram logo cedo. De acordo com os parentes, ele teria tomado um susto e aí correu. Foi quando os agentes federais entraram na casa e dispararam contra esse menino. Já a Polícia Federal fala outra coisa, diz que ele reagiu, mas todos os detalhes, evidentemente, a gente vai trazer ainda na edição de hoje. Nossa equipe de reportagem está aqui na frente da Polícia Científica. Mais cedo, os familiares estiveram aqui no local, também pedindo por justiça e, claro, resolvendo todas as burocracias nesse tipo de situação. Já já eu trago mais detalhes acerca desse assunto. Amanda, com você. Obrigada. Marcelo Vitor Carvalho de Araújo, que tinha apenas 24 anos e teve a vida interrompida durante esta abordagem. A gente gira com os nossos times, com o nosso time de repórteres, agora com ele, o Wellington Júnior, que está de Casa Nova, aqui integrando a família da Record Belém, a equipe do Cidade Alerta. Wellington, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela tua participação. Boas-vindas para você e você que vai trazer também essa repercussão, os detalhes repassados pela família da vítima. O que diz a família dessa abordagem ali? Como foi, então, o momento em que esses agentes chegam à residência e como eles, então, buscavam pelo Marcelo, que era Marcelo da Sucata, que seria o namorado da mãe da vítima. Boa noite para você. Oi, Amanda, boa noite para você, para todo mundo que acompanha a gente. Prazer imenso estar aqui com vocês e obrigado por todo o carinho. Nós estamos aqui na casa da avó do Marcelo Carvalho, de 24 anos de idade, que infelizmente morreu nessa abordagem policial. A família reclama da postura, né, de quem foi fazer aí essa operação e inclusive pontua, né, a agressividade. O Marcelo, de fato, de acordo aí com os familiares, tinha então, né, tentado, assustado ali, correr para dentro da residência
polícia quando ele foi atingido por disparos de arma de fogo. O corpo, como o próprio Pedro acabou de pontuar para a gente, ainda não foi liberado. A expectativa aqui é que, de fato, nessas pessoas que estavam aí no próprio Instituto Médico Legal, como a tia do Marcelo, de 24 anos de idade, possa chegar aqui, conversar com a gente, esclarecer tudo, né, de fato, o que aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Ponto importante é que a mãe, né, dessa vítima, a mãe do Marcelo, ela está aqui na residência da avó, muito emocionada. A gente conversou com ela agora há pouco, não teve condições, né, de pontuar pra gente o que de fato estava acontecendo. A gente está aqui aguardando a Ana Carolina, que vai falar com o Cidade Alerta, vai poder pontuar pra gente o que de fato a família ficou sabendo. O boletim de ocorrência foi registrado. A mãe da pessoa, né, que infelizmente morreu aí, de 24 anos de idade, o Marcelo, foi levada até a unidade da Polícia Federal aqui do estado do Pará, onde ela prestou ali o início, né, do depoimento, mas o caso vai passar a ser investigado. Lembrando que ela também é servidora aí da Polícia Civil, ela vai também colaborar com essas informações, lembrando que o alvo era outra pessoa, outro Marcelo, né, coincidentemente tem o mesmo nome aí da vítima, tem aí vários inquéritos policiais onde ele é investigado e agora a polícia vai poder esclarecer também nessa dúvida, né, o motivo também da agressividade, de acordo aí com a própria família, né, que foi acordada no início da manhã desta quarta-feira em um prédio residencial aqui na capital paraense com essa operação da Polícia Rodoviária Federal. Da Polícia Federal, perdão, como a própria mãe pontuou pra gente ainda há pouco, eles ficaram assustados, né, com essa situação. O filho teria sido, então, confundido aí com essa pessoa, né, que estava sendo alvo da operação e foi atingido por disparos de arma de fogo. Outro ponto importante também que a gente pode destacar é que o relato dessa mãe para a Polícia Civil e também em depoimento para a Polícia Federal, ela também teria sido agredida nessa abordagem policial, né, durante essa operação nas primeiras horas da manhã de hoje. Eu continuo aqui na casa da família, na casa da avó, aguardando aí, claro, essas atualizações em relação à própria postura da família a partir desse momento, né? Lembrando que a tia que deve conversar com a gente, Amanda, daqui a pouco deve chegar. Ela saiu há poucos minutos do Instituto Médico Legal, onde, né, estava resolvendo todo o trâmite aí em relação à liberação do corpo do Marcelo, de 24 anos de idade. A gente continua por aqui, daqui a pouco eu te aciono com novidades e com essa entrevista aqui dentro do nosso jornalismo. Obrigado, Wellington. E a gente segue agora com o Rodrigo Salles, porque a gente traz informações, o Rodrigo, inclusive, dessa abordagem que, segundo a mãe do Marcelo, ela também foi agredida, ainda tentou ali durante a chegada dos agentes da Polícia Federal, se identificar como escrivã da Polícia Civil, pedir calma, mas ainda assim teria sido agredida com tapas. A informação repassada pela família é que o Marcelo chegou a ser então baleado 2 vezes. No primeiro momento, quando os agentes invadiram o apartamento, e logo depois, quando ele tenta então entrar em um dos quartos. Ele então teria sido alvejado ali, atingido novamente. O que diz até o momento a Polícia Federal, já que até agora, mesmo diante de toda essa polêmica, a Polícia Federal só se manifestou através de nota, Rodrigo. O que diz essa, então, nota já divulgada pela PF? Boa noite para você. Olá, Amanda. Boa noite para você, boa noite para quem está acompanhando o Cidade Alerta. A Polícia Federal se manifestou apenas através de nota, como você acabou de frisar. É importante destacar que, através desta nota, a Polícia Federal informou que, durante o cumprimento de um mandado de prisão dessa Operação Eclesiastes, na casa de um dos alvos que seria apontado pela investigação como líder de um grupo de extermínio aqui no Pará, uma pessoa teria reagido à abordagem da Polícia Federal. E essa pessoa teria até mesmo desferido um soco e tentado puxar a arma de um policial federal. Foi nesse momento que os agentes revidaram essa injusta agressão e houve ali
esse disparo efetuado por parte das equipes da Polícia Federal. E esse homem, o Marcelo, foi atingido pelos disparos. A nota da PF ainda relata que foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência para prestar socorro, mas Marcelo não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Federal ainda relatou, através de nota, que o homem foi prontamente atendido e esse outro homem, que era o alvo da operação, sem ser o Marcelo, o outro homem que é apontado pela investigação da Polícia Federal como líder desse grupo de extermínio, ele já tem um histórico de violência. Por conta disso, foi feito todo um amparato nessa operação. A equipe da Polícia Federal contou com diversos agentes para o cumprimento desse mandado e logo encontraram bastante dificuldade para realizar as diligências no imóvel. Inclusive, foi no momento que o Marcelo, segundo a Polícia Federal, teria resistido à abordagem, desferido um soco em um agente da Polícia Federal e tentado tomar a arma dele. Então, essa foi a manifestação da Polícia Federal diante de toda essa repercussão desse caso, principalmente pelo Marcelo ser filho de uma escrivã da Polícia Civil. Inclusive, todas as forças de segurança estão aí empenhadas para esclarecer os fatos e trazer à tona realmente o que aconteceu na manhã de hoje ali na casa dessa escrivã da Polícia Civil e também o que de fato aconteceu para que o Marcelo fosse baleado e acabar morrendo depois desse confronto. Então, Amanda, as informações ainda estão sendo levantadas. A Polícia Federal só se manifestou através dessa nota, disse que não ia conceder nenhuma entrevista coletiva, nenhum porta-voz iria se comunicar com a imprensa. Então, por conta disso, houve bastante dificuldade para obter mais detalhes, mais informações sobre essa operação Eclesiastes que aconteceu, foi deflagrada hoje aqui no estado do Pará. Essas são as informações, Amanda, eu volto com você. Obrigada, Rodrigo. Segura a imagem, então, do Marcelo, ali da vítima. Enche a tela para mim. A gente trazendo a informação. Marcelo tinha 24 anos. Ele que era formado em Educação Física e trabalhava também como auxiliar administrativo na Polícia Civil. A mãe de Marcelo é escrivã da Polícia Civil. Em depoimento também, a própria tia do jovem relatou que os policiais já chegaram no endereço, arrombando a porta do apartamento onde a vítima, o Marcelo, estava com a mãe e o namorado. O namorado é também Marcelo Pantoja, conhecido como Marcelo da Sucata. Ele era quem seria alvo da operação da PF e que, inclusive, foi preso durante, então, a manhã de hoje. Ainda de acordo com a tia, a mãe do jovem ainda tentou ali, durante o nervosismo dos policiais, durante esta ação violenta, a abordagem violenta, tentou se identificar como sendo uma escrivã da Polícia Civil, mas não teria adiantado. Ela foi agredida com 2 tapas no rosto, inclusive com ofensas, e não teria chegado a poder ver o filho morto ali no local, porque os agentes não teriam permitido. Essa tia revoltada conversou com a nossa equipe, conversou então e deu mais detalhes de como a família recebeu essa notícia da morte de Marcelo. Meu sobrinho correu para dentro do quarto com medo e eles entraram lá e deram outro tiro para ele para matar. Eles não perguntaram para ele nada, quem era e quem não era. Eles atiraram no meu filho, no meu filho, que ele é meu filho também. Eles atiraram para matar. Eles atiraram para matar sem perguntar quem era. O meu sobrinho morreu pelo despreparo de uma polícia federal. Uma polícia federal que se diz a melhor preparada do país matou um inocente. Tá aí, e durante ainda essa abordagem violenta, a gente se pergunta o porquê deles terem atirado 2 vezes, uma vez que Marcelo já teria sido baleado quando ele tenta, segundo a família, correr para dentro de um dos cômodos, um dos quartos ali da casa deste residencial que fica localizado
no bairro dos Jurunas. A abordagem que aconteceu ao longo da manhã de hoje com o objetivo de desarticular uma organização criminosa de tráfico internacional de drogas e também de lavagem de dinheiro. E ainda, segundo a própria Polícia Federal, durante o cumprimento desse mandado de busca e apreensão, o Marcelo teria reagido. Mas a gente se pergunta, por que não atirar apenas para imobilizar ao invés de matar? E a pergunta que certamente a família também se faz. O Wellington Júnior, que está de volta com a gente, ao lado, então, da família Wellington. E a gente pede licença, porque a gente sabe o quanto deve ser difícil para esses familiares, um jovem muito querido, trabalhador, e que, infelizmente, foi morto injustamente, segundo a própria família, né? Então, queria que você trouxesse agora como é que foi, o que a família sabe, tem de informação até o momento. Olha, Amanda, todo mundo está aqui. Claro que o cenário é de tristeza para as pessoas, né, que estão acompanhando esses últimos detalhes da liberação do corpo desse jovem aí de 24 anos que morreu nessa ação da Polícia Federal. A gente está aqui na casa da avó, inclusive aqui toda a família, né, também acompanhando esse momento. A mãe está aqui, ela pediu, né, para que a gente entrasse na residência, pudesse contar totalmente essa história, né, e todo mundo muito triste com essa situação aqui dentro da residência. A gente vê aqui muitas famílias, a família, né, todo mundo aqui envolvido nesse sentimento de revolta e para poder entender também essa situação. Todos os parentes aqui aguardando essa liberação, a mãe aqui muito triste, a gente respeitando totalmente, né, esse espaço. Você era amigo do Marcelo? Sim, eu sou amigo do Marcelo. Eles mataram o inocente. Eu quero justiça, eu quero justiça pela vida do meu amigo. Você ficou sabendo logo também pela manhã? Sim, foi minha mãe que me contou. Eu quero justiça, que eles paguem. Eu quero que eles paguem, quero justiça a vida do meu amigo. A gente ficou também pontuando, viu, Amanda, justamente toda essa situação em relação a esse processo, né, para poder também começar esse trabalho de investigação. A gente está aqui, vai ouvir também a promotora Ana Maria Magalhães, que é tia dessa vítima, né, tia do Marcelo Carvalho, de 24 anos de idade, que está aqui conversando com a gente em relação a entender como que é essa situação e como que foi essa abordagem. Vamos ouvir. Nunca brigou nem na rua, entendeu? Ele totalmente da paz. Ele vai atacar 9 policiais. De onde, que cabeça que entra que essa versão pode prosperar? Qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência vai ver que nunca, nem um homem feito, eu acho que nem um bandido acostumado no morro, que não era o caso, porque ele era um inocente, ia atacar 9 policiais federais dentro de uma residência pequena. Tá entendendo? Não dá para aceitar. Agora, se isso que aconteceu, que mesmo que ele tivesse ido para cima, esses policiais não têm preparo para conter um jovem de 24 anos sem precisar matar, precisa matar. A polícia precisa matar as pessoas. É isso, então? O Estado vai matar as pessoas porque simplesmente não tinha mandado de prisão. Ele resistiu. Resistiu a quê? Cadê esse mandado de prisão que eles não têm? Eles tinham um mandado de prisão contra outra pessoa que não era o pobre do Marcelo. Doutora Ana, qual que será a postura da Polícia Civil, até mesmo sua, em relação a esse processo de investigação, de apuração, nesse primeiro momento? A Polícia Civil se negou a se envolver no caso, disse que não era atribuição, porque o crime é federal, porque foi praticado por um policial federal, e simplesmente me fecharam as portas. Não tive nenhum apoio da Polícia Civil. Tive, sim, apoio dos escrivães, mas por parte da Delegacia Geral, eu tive uma negativa. E a sua postura, para a gente poder entender em relação ao Marcelo? Ele também era funcionário da Polícia Civil. Tá. O Marcelo, que era alvo da Polícia Federal, eu desconheço, eu não sei quem era essa pessoa. Eu sei que o que eu soube agora é que ele estava tendo envolvimento com a minha sobrinha, que ela assim, é policial, que ele estava namorando. Eu vi no depoimento dele, que o delegado me passou, que ele tinha um envolvimento, ela era namorada dele há um certo tempo. Mas eu, como tia, desconheci essa situação, embora eu seja muito próxima a ela. Ela é uma filha para mim, mas eu não conhecia essa situação de envolvimento longo com esse Marcelo e não tenho nenhuma informação sobre ele. Eu sei que
ele era alvo, eu vou ter acesso a essa investigação porque eu vamos habilitar um assistente da acusação e vamos tentar entender esse processo. Mas fosse o que fosse, não tem... Gente, eu trabalho com isso, eu sou investigadora. Eu entro também, eu faço buscas. A gente entra com maior respeito nas casas. Cada vez que eu já vi alvo de busca nossa elogiar a nossa postura para o próprio advogado, para vários advogados. Nunca saímos matando ninguém. Quem que era o Marcelo, que infelizmente morreu? Ele também era funcionário da Polícia Civil. Ele era formado em educação física. Menino totalmente pacato. Ele trabalhava no administrativo da Polícia Civil. Tanto é que os que trabalham com ele, a delegada que trabalha com ele, estão muito revoltados, querendo ajudar, mas nós tivemos esse corte, né, do delegado Benassuli, que disse que não podia absolutamente se envolver com isso, porque é um caso da Polícia Federal, e nós estamos indo pelos nossos próprios meios. Eu pedi para o próprio delegado que está investigando da Polícia Federal que admitisse que o nosso Instituto Médico Legal, que é a Polícia Científica, fosse também assistente da perícia no corpo, e ele concordou. Outro ponto importante em relação a isso, viu, Amanda, é também pontuar algo, né, e coisas que vão poder colaborar com a polícia em relação a essa questão, né, de própria câmera corporal em relação a essa ação da Polícia Federal, né, saber se os policiais tinham câmeras corporais, né, que vão poder mostrar de fato essa ação que foi registrada, que aconteceu aí por parte da Polícia Federal no início da manhã desta quarta-feira. A família continua aqui, todo mundo muito triste, consternado em relação a essa situação, e a gente continua aqui ouvindo a promotora Ana Maria Magalhães, que ela é familiar e vai poder explicar um pouco em relação ao próprio Marcelo que morreu nessa ação. Ele nunca foi um jovem problemático, muito pelo contrário. Ele era aquela criatura doce, aquele menino de casa, aquele menino que cuidava da beleza. Ele era muito bonito, ele era um moreno jambo de olhos claros, então ele sempre foi muito bonito. E era essa pessoa que cuidava do corpo, fazia educação física, que fazia a própria comida. Gente, isso foi uma execução. Doutora, câmera corporal, a Polícia Federal tinha câmera corporal para poder mostrar ali essa ação e de fato confirmar se teve ou não alguma reação? Eu não sei se eles filmaram, eles tinham câmera, eu espero que sim, né? Que tenha essa câmera para a gente ter acesso a tudo que aconteceu. Mas até agora eu não tive essa resposta se realmente foi filmado. Eu sei que as nossas missões do Ministério Público do Estado do Pará, quando é feita, ela é toda filmada. Isso é essencial para a investigação. A gente vai voltar com você, Amanda. Pode falar daí e a gente continua aqui com a família. Ô, Wellington, eu queria perguntar para ti, assim que você conseguir, como é que a família recebe essa abordagem? Porque ali foram 2 disparos. Um único disparo já seria suficiente para imobilizar em caso, como a PF vem afirmando que o Marcelo teria reagido a esta chegada da polícia, então em um único disparo eles já conseguiriam imobilizar o Marcelo. E a pergunta que a gente se faz, e certamente a própria família também, é o porquê dos 2 disparos, sendo que a gente tem a informação de que um teria sido na cabeça. Como é que a família reage, né, aí e recebe essa informação da truculência da abordagem da Polícia Federal? Exatamente. Agora, doutora Ana, um ponto importante que a gente pode destacar em relação à abordagem da polícia. A Amanda, que está no estúdio, ela pontua aqui, foram 2 disparos. Um teria sido na perna e outro na nuca. Um disparo não seria suficiente para, de fato, conter ali uma possível agressão do Marcelo? Eles não precisavam de nenhum disparo para conter um jovem de 24 anos desarmado, eles sendo 9 policiais. Eles não precisavam de nada. Um berro deles já era suficiente para fazer aquela pobre criatura se render. Sendo que se render de quê? Que eles não tinham mandado de nada contra o Marcelo. O Marcelo não era, o Marcelo, meu sobrinho, Marcelo Carvalho, não era alvo de investigação, porque ele era um menino inocente no grau máximo. É isso que a sociedade tem que entender. Foi uma ação absurda desses policiais. O que eu quero hoje é que eles paguem eu quero que seja investigado à altura e que a justiça seja feita. Olha, quantas vezes eu vejo família pedindo justiça, e eu sempre lutei pela justiça.
Agora eu entendo a importância que é a gente confiar que vai ter uma investigação séria e que a justiça vai ser feita. Muito obrigado, doutora Ana. A gente, inclusive, está aqui, como eu torno a mostrar para você, viu, Amanda, a família inteira aqui muito consternada com essa situação. Vou entrar aqui na residência, claro, com autorização de toda a família, porque é um momento muito difícil. Vou falar com você, rapidinho, como você pontuou, não foi somente um primeiro disparo na perna, né? E isso é o que comove mais ainda vocês por conta dessa ação? Não foi um disparo na perna, foi um disparo no peito. E, segundo outras informações, o segundo foi na nuca. Só que como ninguém teve acesso ao corpo dele, a gente não pode afirmar. Mas o primeiro disparo, que a médica, 3 horas depois do SAMU, chegou lá, aí ela atestou que o primeiro tiro foi no peito. Como é que vocês ficaram sabendo dessa ação? A gente sabe que a mãe do Marcelo, né, de 24 anos, que infelizmente morreu, ela está muito emocionada, nesse primeiro momento não conseguiu falar com a gente, mas o que ela repassou de fato para vocês? Eles acordaram já com essa ação, com o barulho dos disparos? Eles acordaram com a porta sendo arrombada, que inclusive o filho dela se assustou porque estava dormindo com a porta aberta do quarto e deve ter ficado sobressaltado, se assustado. E a informação que a gente tem é que parece que perguntaram o nome dele. Quando ele respondeu, houve o primeiro disparo. Ele tentou correr para o quarto e houve o segundo disparo. E aí, então, os 2 disparos, de fato, foi um no peito, outro na nuca, não teve disparo na perna? A informação que a gente tem, não, que não houve disparo na perna. Tem algum familiar de vocês acompanhando esse trâmite no IML? Pois é, a doutora, que é a tia da vítima, esteve lá, né? Mas ninguém da família teve acesso ainda ao corpo do Marcelo. Pedir para você continuar aqui com a gente, nós estamos ao vivo. Pode fazer daí, Amanda, a pergunta que a gente continua aqui dentro do estúdio. Então, o que a gente queria entender é como a família percebe essa abordagem. Seria como um despreparo da Polícia Federal? Só mais um ponto, por favor. A Amanda, que está no estúdio, ela pergunta em relação a essa ação da própria Polícia Federal. Vocês entendem também como um despreparo, pelo menos dessa equipe? Bom, nós estamos acostumados a participar de operações policiais, né? E o protocolo é sempre entrar na casa, ainda que arrombando a porta, se identificar a polícia, pedir para deitar no chão e colocar a mão na cabeça. O que não houve. Só perguntaram o nome dele e fizeram 2 disparos. Vocês conseguiram confirmar algum mandado? De fato, tem mandado? Pois é, quando a Suelen, mãe da vítima, solicitou conversar com o delegado da operação, ele não estava presente no momento da ação, ele chegou lá 1 hora depois. E aí, depois disso, ele revelou a ela que ele não era, o apartamento dela não era alvo, ela não era alvo e o endereço dela também não estava em nenhum mandado. Obrigado. Como é o seu nome? Carmine. Obrigado pela tua participação. Amanda, então aí surge um outro ponto, né? Justamente a situação aí da truculência entre, né, esses policiais na ação criminosa. Outro ponto também que a gente destaca é o que esse delegado teria dito para a mãe da vítima, né? De que não tinha mandado de prisão, não tinha então aí a situação, né, de algo em relação à questão do endereço. Então todo mundo aí, né, consternado, triste, pedindo uma investigação, porque parece que do início ao fim, de acordo com a família, teve aí erro, né, tanto no protocolo quanto também no trabalho aí da execução dessa possível prisão. Volto contigo. Obrigado, Wellington. Você que começou a acompanhar esse caso com exclusividade aqui na tela da Record Belém, a maior do Norte, a emissora que é vice-líder em todos os horários. A gente trazendo a repercussão completa do caso Marcelo, jovem de 24 anos, que foi então morto durante esta operação realizada na manhã de hoje no bairro dos Jurunas. E a gente segue agora com também a nova integrante da família Record, Elinha Oliveira. Elinha, seja muito bem-vinda ao nosso time, ao time do Cidade Alerta Pará. É uma honra receber vocês aqui. Você que traz a informação também aí do posicionamento feito pela União dos Escrivães do Estado do Pará, que também se pronunciou sobre o caso, né? O que eles disseram em relação a essa abordagem? O que eles falam também ali do fato da mãe do Marcelo ter tentado se identificar como escrivã? A gente está perdendo sinal com
com a Eline, mas é só o tempo da gente recuperar. Ainda que a mãe do jovem tentasse se identificar como escrivã da Polícia Civil, ela não teria sido ouvida. Eles ali já teriam chegado praticamente arrombando a porta, perguntaram ali para o Marcelo, para o jovem de 24 anos, qual o seu nome? Ao falar Marcelo, eles então já teriam, segundo a família, dado o primeiro disparo. Ali, amedrontado, o jovem teria corrido para um dos quartos quando foi baleado pela segunda vez. E um dos tiros teria então atingido a nuca de Marcelo. Mas não era o Marcelo quem a Polícia Federal procurava. A polícia procurava um outro Marcelo, que não era o jovem de 24 anos, e sim o Marcelo, que tem o apelido de Marcelo da Sucata, que seria então integrante de uma organização criminosa, ligada também à lavagem de dinheiro, a tráfico de drogas, e que estava em um relacionamento com a mãe do Marcelo. E ali, ao apenas saber que a vítima se chamava Marcelo, eles então já teriam agido de uma forma, então, despreparada, já atirando contra a vítima, ao invés de se certificar ali de que, de fato, né, eles estavam lidando com o Marcelo que era procurado. E agora a gente vai ouvir também o que disse a mãe da vítima, Marcelo, de 24 anos, que é escrivã da Polícia Civil e estava, durante a chegada ali da Polícia Federal, no mesmo apartamento em que o filho. No momento que eu ouvi arrombarem a porta e começar uma discussão, uma gritaria, na verdade, uma gritaria. Achei que era briga de vizinho, sei lá, porque às vezes o vizinho bate na porta ao lado e a gente pensa que é na nossa porta, porque é muito próximo uma porta da outra. Foi quando eu ouvi os 2 disparos de arma de fogo. No primeiro momento eu achei que fossem bandidos que haviam invadido minha casa e que iam matar todo mundo lá dentro. Tá aí. Então esse é o depoimento da mãe do jovem. Repetindo a você que essa operação da Polícia Federal foi realizada logo nas primeiras horas desta quarta-feira no bairro do Jurunas, onde a mãe, a escrivã da Polícia Civil, estava na companhia do filho e do também namorado, conhecido como Marcelo da Sucata. A gente tem, inclusive, essa nota emitida pela Polícia Federal, já que até o momento eles não se manifestaram, né, concedendo entrevista e se limitaram a responder à imprensa apenas com nota. Eles falam, então, que durante o cumprimento desse mandado judicial, aí da Operação Eclesiastes, a Polícia Federal prendeu um dos principais alvos da investigação, identificado como líder de um grupo de extermínio com atuação aqui no Pará. E essa ação contou com o apoio da equipe completa do grupo de pronta intervenção, em razão aí também do histórico de violência do Marcelo. E aí, durante a varredura do imóvel, um homem que se encontrava na residência, então agora estamos falando do Marcelo Carvalho, de 24 anos, aí a infelicidade de ele ter o mesmo nome do alvo da Polícia Federal, e acabou sendo, então, atingido, baleado, com pelo menos 2 disparos. A Polícia Federal, na nota, afirma que o Marcelo, de 24 anos, teria reagido a essa abordagem com um soco em um dos policiais, tentando também tomar a arma de fogo, é o que diz a polícia. E aí, diante da agressão e da possibilidade de um novo ataque, os disparos foram efetuados. Mas a gente se pergunta, 9 homens precisariam disparar 2 vezes contra o mesmo jovem ali desarmado? O porquê dessa abordagem? É aí a polícia completa dizendo que a vítima foi ainda levada para atendimento ali, mas não resistiu aos ferimentos, e o alvo do mandado também não resistiu
então a prisão e foi conduzido para a sede da Polícia Federal. A gente continua acompanhando a movimentação também em frente ao Instituto Médico Legal. Daqui a pouquinho já quero saber se Pedro Pessoa já pode voltar a conversar com a gente. A nossa equipe de também produção já apura se ainda hoje, junto à equipe de perícias ali do Renato Chaves, se existe a previsão desse corpo ser liberado ainda hoje, ainda ao longo da noite desta quarta-feira. E desde as primeiras horas do dia, nós estamos acompanhando todos os detalhes deste caso, com notícias importantes aí, trazendo também detalhes exclusivos aqui na tela da Record. O repórter Luiz Otávio Louredo acompanhou todo esse caso de perto e também, claro, a dor da família. O barulho de tiros acordou os moradores do prédio em que morava Marcelo Carvalho, de 24 anos, filho de uma escrivã da Polícia Civil. Segundo a mãe da vítima, que conversou com exclusividade com a nossa equipe de reportagem, a Polícia Federal teria invadido o apartamento e atirado dentro do local. No momento que eu ouvi arrombarem a porta e começar uma discussão, uma gritaria, na verdade, uma gritaria. Achei que era briga de vizinho, sei lá, porque às vezes o vizinho bate na porta ao lado e a gente pensa que é na nossa porta, porque é muito próximo uma porta da outra. Foi quando eu ouvi os 2 disparos de arma de fogo. Num primeiro momento eu achei que fossem bandidos que haviam invadido minha casa e que iam matar todo mundo lá dentro. A ação seria resultado de uma operação da Polícia Federal que buscava capturar um criminoso que, por coincidência, tinha o mesmo nome da vítima, Marcelo. A mulher denuncia que, ao ver o filho morto, ainda foi agredida. Eles me agrediram, me deram tapa na minha cabeça, me chamaram de vagabunda. E eu passei pela porta do quarto do meu filho, tinha um policial na porta e eu vi ele deitado no chão, com sangue. E fui para a sala. Perguntei na sala, vocês balearam meu filho? Aí eles disseram, mas tá tudo bem, tá tudo bem. Não deixaram ver meu filho, não deixaram sequer saber o que estava acontecendo. Eu perguntei para eles o que estava acontecendo e eles só me perguntaram, a senhora não sabe? Não. Durante a manhã, a movimentação de policiais foi intensa no local. Amigos e familiares também acompanharam a situação. A perícia foi realizada pela própria Polícia Federal, que apreendeu 2 armas registradas em nome da mãe da vítima. Eles me perguntaram aonde estava a minha arma, porque eu me identifiquei como policial. Eu disse, minha arma está dentro do meu quarto, na minha bolsa, ao lado da minha cama. A minha arma estava lá dentro da minha bolsa, ao lado da minha cama. Eu fui até com eles lá, porque a outra, eu tenho 2 armas, uma do Estado e uma minha registrada. E eu disse para ele, a outra arma está dentro do meu cofre. Tirei o cofre, abri o cofre, a arma estava desmunciada, toda desmontada, com as munições na caixa, porque eu não deixo municiada lá. A tia de Marcelo chegou desesperada. Meu sobrinho correu para dentro do quarto com medo. E eles entraram lá e deram outro tiro para ele, para matar. Eles não perguntaram para ele nada, quem era e quem não era. Eles atiraram no meu filho, no meu filho, que é meu filho também. Eles atiraram para matar. Eles atiraram para matar sem perguntar quem era. O meu sobrinho morreu pelo despreparo de uma polícia federal. Uma polícia federal que se diz a melhor preparada do país matou um inocente. No momento em que o corpo do jovem foi removido pela polícia científica, o clima foi de muito desespero. Meu sobrinho enganado, tem que ter justiça, tem que ter justiça. Meu sobrinho estava dormindo, nunca fez nada. Os familiares do jovem Marcelo estiveram no Instituto Médico Legal para tentar agilizar os trâmites de liberação do corpo, mas foram informados que esse procedimento deve levar pelo menos 2 dias. Aqui no edifício, o apartamento em que tudo aconteceu segue interditado. A expectativa é de que um perito de Brasília venha até Belém para periciar o local. Aqui é possível ver as marcas de arrombamento. Na casa da avó, a poucas quadras daqui, o clima é de comoção. Todos estão desesperados. A Polícia Federal matou o Marcelo, assassinou, eles são assassinos, assassinos. Ainda durante a entrevista, a mãe informou que após a situação, foi levada em uma viatura
até a sede da Polícia Federal. Eles reteram meu telefone, não deixaram pegar no meu telefone. Pegaram minha bolsa, jogaram as armas dentro da minha bolsa e pegaram meu telefone, seguraram meu telefone e disseram: você não pode levantar daí, você tem que ficar aí. Sendo que eu não era alvo, eu tinha livre acesso, eu não era alvo de operação nenhuma. Um jovem querido por todos, trabalhador e dedicado à família. Um torcedor nato. O quê? Todo mundo, valeu! A família pede justiça. Nós só queremos justiça, porque trazer ele de volta, nada vai trazer. A nossa dor vai ser para sempre. Essa dor que nós estamos sentindo vai ser eterna. Vai ser eterna. Que tristeza, né, gente? Ali, durante uma investigação, até porque a gente sabe que uma operação, ela demanda ali vários dias, meses de investigação. Como você faz uma abordagem sem ter a real certeza, 100% de certeza que ali se tratava da pessoa que estava sendo procurada? Agora sim, a gente volta com a nossa nova integrante aqui da equipe do Cidade Alerta, a Elinha Oliveira, já no nosso telão, para trazer também esse posicionamento da União dos Escrivães do Estado do Pará, que também se pronunciou sobre o caso, não é isso, Elinho? O que a União disse, então, pra gente? Boa noite, mais uma vez, agora sim, né, a internet deixando. Boas-vindas aí pra você, seja muito bem recebida por toda a equipe da Record Belém. Muito boa noite, Amanda, muito obrigada também aqui pelas boas-vindas. Boa noite também para quem nos acompanha agora. Bom, Amanda, começando aqui essa história, eu queria falar primeiro um pouco sobre o posicionamento da Polícia Federal. Eles se manifestaram em nota, como você falou, é um caso que chocou todo o Estado e, claro, todo mundo busca por respostas. Na nota divulgada pela Polícia Federal, de acordo com a instituição, durante o cumprimento de um mandado judicial dentro da Operação Eclesiástica, como foi denominada toda essa ação da Polícia Federal, um dos principais alvos de investigação dessa operação foi preso. Ele foi identificado como sendo líder de um grupo de extermínio com forte atuação aqui no estado. Essa ação toda contou com o apoio completo da equipe do grupo de pronta intervenção por conta do histórico de violência desse alvo que era sendo investigado. Ainda nessa nota divulgada pela Polícia Federal, foi detalhado também como teria acontecido toda essa ação dos agentes. Na versão da Polícia Federal, no momento em que os agentes entraram ali na residência, um homem que estava ali na casa no momento recebeu os agentes com violência, chegando até mesmo a dar um soco em um dos agentes e tentando tirar uma arma de fogo. Foi nesse momento em que os agentes fizeram disparos de arma de fogo contra esse homem, que acabou vindo a óbito. Ainda na nota da Polícia Federal foi informado que o homem foi prontamente atendido, o SAMU foi acionado, mas que ele não resistiu aos ferimentos. Já o alvo do mandado judicial, que foi cumprido ali naquele momento, ele também resistiu à prisão, mas ele foi contido, sim, e conduzido para a autoridade policial. Foi conduzido para a Delegacia Geral de Polícia Civil aqui do estado. Como já foi dito aqui também no Cidade Alerta, a mãe da vítima desse caso seria uma escrivã da Polícia Civil. E como você falou, a Associação dos Escrivães do Estado do Pará também se manifestou sobre esse assunto. A gente vai ouvir agora um trecho rápido do presidente dessa associação, o Giovanni Ribeiro, que contou um pouquinho mais sobre o posicionamento da associação. A partir do momento que a Unepol ela tomou conhecimento dos fatos, imediatamente nós acionamos o nosso departamento jurídico, eu, o vice-presidente do prefeito Freitas e o nosso diretor jurídico, o Pantógio, nos direcionamos, juntamente com o nosso advogado, até a sede do Departamento de Polícia Federal. Lá, fomos informados pelos delegados da Polícia Federal sobre a ação que culminou na morte do filho da colega e que o Departamento Interno de Correção da Polícia Federal vai apurar os fatos que levaram à morte desse colega. Tá?
Bom, essa foi a versão da Polícia Federal, que afirma que os agentes agiram em legítima defesa nesse caso. Foi um caso de legítima defesa de ação dos agentes e também aqui um posicionamento da Associação dos Escrivães aqui do Estado do Pará, que reforçam que estão sim colaborando aqui com as investigações. Inicialmente teria sido especulado que esse caso seria investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil aqui do Pará. Mas a informação que chega é que esse caso vai ser investigado pelo Departamento de Correção Interna da Polícia Federal. Inclusive, uma informação que nós temos também é que vai chegar ainda aqui em Belém um agente do IML lá de Brasília para poder realizar a perícia no corpo da vítima. Então, o corpo da vítima ainda vai levar um tempo para ser liberado por conta desse ponto. É um caso que, como você falou, chocou toda a população do estado. Todos estão à procura de resposta para tentar entender direito o que foi que aconteceu. E a gente segue aqui acompanhando todo esse caso de perto. Falando do caso do dia, é o caso Marcelo, o jovem de 24 anos que foi morto durante uma operação da Polícia Federal realizada logo cedo dentro do apartamento da vítima. Hoje pela manhã, a Operação Eclesiastes, a família que inclusive disse que essa abordagem já teria sido violenta no momento em que os agentes da PF invadem o local. Eles estavam atrás de outro Marcelo, que é o Marcelo da Sucata, como esse homem ficou conhecido aqui no Pará. Marcelo da Sucata, que estava vivendo então um relacionamento com a mãe do jovem de 24 anos que acabou sendo baleado e não resistiu. Agora, Pedro, a gente está se perguntando, né? É claro, por se tratar de Polícia Federal, uma polícia especializada, a questão do despreparo, né? Por que eles não se certificaram ali que se tratava do Marcelo que estava sendo procurado? E ali a operação, que é para desarticular esse grupo também que seria chefiado pelo Marcelo da Sucata, um grupo de extermínio, incluindo ali também nas costas do Marcelo da Sucata, até morte de agentes da segurança pública. Eu queria que você resgatasse para a gente, você que continua em frente ao IML, um pouco desse histórico desse homem, né? E por que ele então voltou a ser alvo da Polícia Federal. Amanda, o nome dele é Marcelo Rabelo, mais conhecido como Marcelo da Sucata. Tem uma longa ficha criminal, ela é extensa. De acordo com a polícia, a gente vai detalhar o que esse homem já fez de acordo com as autoridades policiais. Tudo começa em 2016, quando ele foi preso pela primeira vez, acusado de participar de um grupo de extermínio. 6 pessoas morreram. O Marcelo teria participado dessa morte ou mandado matar. A investigação começou. Ele respondeu em liberdade. E aí os anos passaram. Em 2019, um pedido da polícia à justiça para que ele fosse preso em relação a esse caso. E ele foi encontrado lá no Ceará, em Fortaleza, dentro de um apartamento de luxo avaliado em R$2 milhões. Marcelo da Sucata foi encontrado também com alguns materiais de tráfico de droga. Ele foi detido, começou também a responder a outras situações. Afinal, de acordo com a polícia, a ideia da organização criminosa seria abastecer com entorpecentes a cidade. Ele estava querendo começar a traficar naquela região, isso de acordo com a Polícia Civil. E essa investigação aconteceu em parceria com os agentes lá do Ceará. Ele foi encontrado em Fortaleza, nesse apartamento de luxo. Marcelo da Sucata seria um empresário, ele que tem negócios no ramo que denomina ele Sucata e também em outros segmentos. Ele que é um homem muito estudado, empresário, que estava se relacionando com a mãe do Marcelo Carvalho, jovem de 24 anos, que a gente já falou aqui durante a nossa programação especial no Cidade Alerta. Ela começou esse relacionamento com ele, num determinado momento não sabia do que se tratava, da vida passada em relação ao Marcelo da Sucata. O certo é que ela foi surpreendida, juntamente com o filho, com esse mandado primeiro de busca e apreensão dentro do apartamento. Os policiais chegaram e aí a gente já trouxe todos os detalhes do que aconteceu dentro desse imóvel.
Ele estava sendo procurado no âmbito da operação realizada nessa quarta-feira, justamente porque, de acordo com o COAF, que avalia os trâmites financeiros aqui no país, de empresas e organizações criminosas também, eles estavam movimentando cerca de R$1 bilhão. R$1 bilhão em vários ramos ilícitos. Primeiro, tráfico internacional de drogas e também mineração ilegal. Mineração, a gente fala de ouro, então tem um valor muito agregado nessas ações que eles realizavam, além de outros segmentos que também, de acordo com a Polícia Federal, eles estavam trabalhando. Esse transporte da droga seria através de embarcações, então eles já tinham toda uma dinâmica específica para levar esse material. Marcelo da Sucata seria um dos líderes dessa organização. Foram cumpridos, Amanda, 19 mandados de busca e apreensão, na verdade, busca e apreensão 30. Aí de prisão foram 19, nessa operação realizada na quarta-feira. Agora, não só essa situação do Marcelo, dessa grande organização criminosa, mas lá em 2020 ele também já foi preso. Dessa vez ele é acusado de atropelar um policial militar. Atropelou o homem, não prestou socorro e fugiu do local. Na época dos fatos, a polícia também, claro, começou essa investigação. Caso que aconteceu em Ananindeua, a região metropolitana de Belém, ali na Hélio Gueiros. Esse PM acabou morrendo depois do ato, de acordo com a polícia, do Marcelo da Sucata. Ele que também, nesse caso, começou a responder em liberdade. São diversos crimes, Amanda, uma ficha criminal extensa. Por isso, dessa vez, a polícia foi até a casa onde ele estava e aí, de fato, aconteceu tudo isso, onde os policiais acabaram atirando em outro Marcelo, olha só que coincidência, no filho da namorada do Marcelo da Sucata, e quem morreu foi o Marcelo Carvalho. O corpo dele está aqui, ó, no Instituto Médico Legal, Polícia Científica e ML fazendo os primeiros levantamentos de como é que está esse corpo, análise sendo feita. Mais cedo, uma tia dessa vítima esteve aqui no local. O trâmite que precisa acontecer, as primeiras informações são de que o corpo vai ser liberado daqui a alguns dias. Isso pode acontecer antes ou depois. Pode ser antes de 2 dias ou um pouco depois do que isso, afinal, essa perícia detalhada está acontecendo. Como disse a promotora, que é tia da vítima, ela entrou em contato com a Polícia Civil, mas como é um caso de uma investigação federal, a Polícia Civil do Pará não consegue fazer muita coisa. Então ela teve que ir na Polícia Federal e aí conversar com o delegado. Ela vai habilitar um advogado, assistente de acusação, para dar prosseguimento então nessa investigação e solicitou ao delegado que está na frente desse caso que o Instituto Médico Legal também participe, analisando tudo o que aconteceu no local e fazendo, então, a exposição da perícia no corpo do Marcelo Carvalho. A gente mostrou também aqui no Cidade Alerta como é que está o clima dentro da casa da família. Você deve imaginar, uma situação muito complicada, todo mundo desolado. E aí, eles, nesse momento, querendo justiça. Marcelo da Sucata, dentro da casa, ele com essa ficha criminal, com várias passagens pela polícia, estava sendo o procurado. Logo depois, ele foi, claro, localizado dentro do imóvel e levado para a sede da Polícia Federal, onde essa investigação está acontecendo. Quando a gente fala de um caso como esse, que tem muita repercussão, e de um possível erro de policiais federais, a gente fala de um processo administrativo que ocorre dentro da PF, em seguida também o judicial, que aí são histórias diferentes, situações diferentes, que claro, isso vai acontecer. Os agentes responsáveis por essa ação dentro do apartamento irão responder, nesse caso, lá na Polícia Federal, administrativamente, e durante os outros processos criminais. O delegado que esteve na frente desse caso também deve prestar depoimento acerca dessa situação. E a gente está falando de um caso que também gira em torno de outras autoridades policiais que também vão investigar a conduta da equipe que esteve dentro dessa casa, dentro desse apartamento no Jurunas, ali na Mundurucus. Inclusive, essa escrivã da Polícia Civil chegou a ser agredida, xingada, de acordo com relatos dela. Ela passou essas informações com exclusividade para o repórter
nosso repórter aqui da TV, o Luiz Otávio, ao vivo no Balanço Geral. E claro, aqui a gente traz as novas informações acerca dessa situação. Aqui na frente da Polícia Científica, a gente vê uma movimentação bem tranquila, afinal os familiares estão concentrados nesta casa, na residência da avó de Marcelo Carvalho, que quando ele era mais novo, criou o menino até 13 anos. Em seguida, ele foi viver com a mãe. E aí todo mundo tem um carinho muito especial. No caso, infelizmente, tinha um carinho muito especial por ele. Profissional de educação física, trabalhava na área administrativa da Polícia Civil quando ele foi surpreendido por esse ato da Polícia Federal. De acordo com a promotora, tia dele, 9 agentes estavam no apartamento e não teriam conseguido conter esse jovem que acabou se assustando, correndo, e aí os policiais teriam atirado contra ele. Tiro na nuca e também na barriga. 2 disparos. Nesse momento, a Polícia Científica fazendo essa análise, todos os detalhes serão divulgados nos próximos dias e, evidentemente, a gente vai trazer todas as informações. O Marcelo da Sucata, será que estava no lugar errado, na hora errada? Mas ele tinha um relacionamento, então, com a mãe do Marcelo Carvalho. A polícia, sabendo disso, foi exatamente no imóvel onde ele estava. Marcelo da Sucata, Marcelo Rabelo, tinha outros apartamentos e casas aqui em Belém. Ele, que tem um alto poder aquisitivo, é empresário em outro ramo, não só da sucata, na verdade ramos. Ele que investe esse valor em outros segmentos, teria envolvimento também com o tráfico de drogas. Por isso essa operação está acontecendo, garimpo ilegal, principalmente de ouro. Outras empresas participavam também desse processo e laranjas estavam nessa ação que gira em torno de R$1 bilhão, de acordo com o COAF. Só de coisas apreendidas e sequestros de bem, R$1,5 bilhão. A gente está falando de uma grande organização criminosa que tinha todo um trâmite a se correr, realizado por ela, justamente para que as coisas dessem certo. Então, isso quem fala é a Polícia Federal. Essas pessoas, elas foram detidas, não foi só Marcelo da Sucata, que acabou sendo preso durante essa mega operação, que inclusive aconteceu em Belém, Ananindeua e outros municípios da região metropolitana aqui da nossa cidade. Eu continuo, Amanda, na frente do Instituto Médico Legal. Já trago mais novidades acerca desse assunto com você. Obrigada, Pedro. E a gente também resgatando, né, essa história do atropelamento do cabo da Polícia Militar. Eu que, inclusive, na época, em 2020, cheguei a fazer reportagem. Momento, então, em que o circuito de segurança flagra o Marcelo da Sucata atropelando esse policial militar, que a gente tem a imagem do Marcelo da Sucata, que hoje, inclusive, era alvo desta operação da Polícia Federal. Ele que estava vivendo um relacionamento com a mãe do jovem, outro Marcelo, de 24 anos, que acabou sendo baleado, não resistiu, morreu durante a operação da Polícia Federal Eclesiastes. E na época, em 2020, ele também acabou atropelando esse cabo da Polícia Militar, não prestou socorro. Ali o circuito também do local do acidente, a Avenida Hélio Gueiros, em Ananindeua, flagra o veículo que era dirigido pelo Marcelo e um momento depois que ele chega em um condomínio de luxo, né, e troca de veículo para não levantar suspeitas da polícia.